Ocupar-se consigo não é, pois, uma simples preparação momentânea para a vida. É uma forma de vida. Foucault, em seus últimos anos de vida, se aprofundará no estudo dos primeiros séculos de nossa era. Ele mesmo chamou de época de ouro do cuidado de si. São livros, tratados, ideias, escolas filosóficas e pensadores que trataram de uma arte de viver, uma estética da existência que consistia em tomar sua própria vida como matéria a dar forma. Os estoicos, Sêneca, Marco Aurélio, Epiteto, mas também os epicuristas e os cínicos, fazem parte dos estudos de Foucault sobre o cuidado de si. Médicos e filósofos gregos que se debruçaram sobre o homem para problematizá-lo em sua subjetividade, pensar o sujeito em sua maneira de constituir-se a si próprio, enquanto corpo atravessado por forças. O objetivo deste pensamento grego e romano é fazer o homem olhar para si mesmo, retornar a si. Portanto, cuidar de si é dar conta da sua própria conduta para consigo e com os outros. O ponto de partida para Foucault é o Alcibíades, de Platão, onde é possível começar a distinguir uma pedagogia, uma maneira de fazer política e um foco no conhecimento de si. Mas vemos como esse pensamento logo evolui para uma pergunta muito mais fundamental: como viver de maneira ética? O campo da subjetividade passa assim a ser objeto de disputa pela singularização e expressão de uma força que se diferencia. Não se trata mais de uma leitura política em termos de dispositivo de poder, mas sim de uma leitura ética em termos de prática de si. Uma forma de sujeito pensar em sua própria capacidade de variação dentro de um campo subjetivo. Como compor um modo de vida potente? Nasce então uma função crítica de um sujeito que procura outros modos de vida, uma função de luta de alguém que procura afirmar certo modo de vida encontrado, uma função terapêutica e curativa de uma subjetividade dona de si mesmo, e uma função criativa que busca experimentar antes de interpretar. No curso consagrado em 1982, A Hermenêutica do Sujeito, o livro que trataremos no take filosófico de hoje, Michel Foucault apresenta uma investigação da noção do cuidado de si, que bem mais do que o conhece a ti mesmo, organiza as práticas da filosofia. Ao descrever o modo de subjetivação antiga, ele busca tornar patente a precariedade do modo de subjetivação moderno. Uma reformulação do problema político é que também teria permitido esta passagem aos antigos. Relendo Platão, Epicuro, Sêneca, Foucault busca aquilo com que se pode repensar a política. Hoje, nos deteremos à primeira aula, no dia 6 de janeiro de 1982, no Colégio de França. É interessante quando Foucault ele pensa as aulas da hermenêutica do sujeito no Colégio de France em 1982 e depois, claro, surge o livro A Hermenêutica do Sujeito, né? Porque Foucault ele vai buscar entender a história da subjetividade, né? A relação da verdade com o sujeito e do sujeito com a verdade, né? E como é essa questão justa da subjetividade ocidental. Mas para que ele entenda isso, ele vai até o mundo grego, né? E quando ele chega no mundo grego para entender a questão da própria moral grega, como é que os gregos se comportavam, como era que os gregos se entendiam, o que acontece? Ele se depara com o cuidado de si. E como isso é importante, né? Como isso é importante para os gregos. Agora, ele encontra com o cuidado de si e também se depara com conhece-te a ti mesmo. Só que essa relação, né, íntima do cuidado de si com conhece-te a ti mesmo, ela é inversa. Por quê? Porque o conhece-te a ti mesmo, para os gregos, é subordinado ao cuidar de si. Só que a grande pergunta de Foucault é: por que ao longo da história da humanidade o cuidado de si foi esquecido
E se prevaleceu, se deu mais importância ao conhece-te a ti mesmo. Foucault, então, quando ele retorna para o mundo grego, quando ele emerge no mundo grego para tentar entender qual o significado, qual a importância dessa questão do conhece-te a ti mesmo, da sua relação com o conhecimento de si, com o cuidado de si, ele então chega até o templo de Delfos, né? Lá as pessoas chegam para consultar, né, o oráculo, para fazer as perguntas, para querer saber sobre sua vida, mas logo na entrada do templo estava essa inscrição, conhece-te a ti mesmo. E ao questionar-se qual a relação com o cuidado de si, ele então começa a perceber que as pessoas, quando buscam o oráculo para fazer as perguntas, de alguma maneira ele está buscando cuidar de si, conhecer sobre a sua vida, sobre a sua história, mas antes mesmo de chegar no oráculo e fazer as perguntas, é preciso fazer as perguntas essenciais. Então, antes de eu chegar para um oráculo e querer perguntar sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre as minhas coisas, eu preciso fazer um exercício de autoconhecimento, de conhecer-me a mim mesmo. Por isso a relação do cuidado de si. Eu preciso me conhecer, eu preciso cuidar de mim, para depois chegar no oráculo e fazer perguntas que sejam certeiras, para não gastar fichas sem necessidade. Bom, seriam perguntas que estivessem relacionadas diretamente com a transformação do sujeito sobre si mesmo. Justamente porque na busca pela espiritualidade. E nisso, onde seria o cerne? No encontro com a alma. Agora, Sócrates, ele entra nessa perspectiva do conhece-te a ti mesmo, que é acoplado, né, ao cuidar de si, dentro do quê? De uma perspectiva de missão. Sócrates vai entender como missão que ele tem a necessidade, ele tem a missão de anunciar a necessidade do cuidado de si. E isso é uma libertação, isso é um processo de entendimento no qual ele deu a vida. Né? E o cultivo dessa alma para a filosofia da época, não era o cultivo econômico, não era o cultivo e a promoção de um status, nada disso. Mas era justamente o cultivo do cuidado e o cultivo da virtude. Para Sócrates, quando o sujeito tinha o despertar da filosofia, mas trazia em si também a questão do cuidado de si, surgia dentro dele uma inquietação. O despertar desse sujeito, da pessoa, não era mais a mesma. Pois ele olhava para a questão do sujeito e sua transformação num constante trabalhar de si sobre si mesmo. Então, Foucault demonstra para nós assim que durante a história da filosofia, essa preocupação do cuidado de si perpassa vários filósofos e várias correntes filosóficas, né? Os estoicos, Platão, os epicuristas, e dá para nós até como exemplo Sêneca, que fala da questão da terapia da alma. Fala também da questão do próprio cristianismo, né, que trabalha esse cuidado de si, que perpassa até os dias de hoje, né? Então, Foucault demonstra para nós que dentro da história de filosofia, o cuidado de si sempre é uma preocupação, mas ele vai tomando roupagem diferente, né? Ocupar-se consigo mesmo tornou-se, de modo geral, o princípio de toda a conduta racional. Em toda forma de vida ativa que pretendesse efetivamente obedecer ao princípio da racionalidade moral. A inquietação a ocupar-se consigo mesmo alcançou durante o longo brilho do pensamento helenístico e romano uma extensão tão grande que se tornou, creio, um verdadeiro fenômeno cultural de conjunto. O cuidado de si é uma prática para toda a vida. Não é uma atenção focada ou pontual, mas um exercício contínuo, um labor, uma atenção diária, recheada de exercícios, práticas e fórmulas. Esse tempo é preenchido de atividades que buscam uma transformação individual, mas também no modo de se relacionar com o mundo e com os outros. Enfim, o cuidado de si se insere na história do pensamento crítico, como maneira de se construir uma subjetividade. Por isso, a pergunta recairá sempre na relação entre subjetividade e verdade. Há uma tensão entre o conhece a ti mesmo, onde se busca uma verdade, e o cuidado de si, onde há uma prática da verdade. Dessa maneira, veremos como, para Foucault, o cuidado de si se tornará, pouco a pouco, uma prática para toda a vida, um princípio que se põe a todos, um exercício de si, uma atividade constante, contínua e regrada. Exercitar-se nesse campo significa essencialmente experimentar. Sim,
é necessário viver na própria pele o que significa esta ou aquela técnica e encontrar como pode ela nos construir eticamente. E esse uso crítico consiste em pensar, afinal, se a subjetividade é produto de um conjunto de técnicas, qual a natureza ética de cada uma delas tecnicamente? O cuidado de si implicava práticas, transformações, purificações, mortificações, não é? Além do prazer consigo mesmo, do pensar sobre o pensamento. Né? Agora, para Foucault, né, ele tem essa grande preocupação, esse grande dilema. Né? E eu preciso voltar a dizer sobre isso. O dilema maior é por que ao longo da história isso foi deixado de lado? Né? Por que o conhece-te a ti mesmo foi colocado acima daquilo que antes era o protagonista, que é justamente o cuidado de si, o amor para consigo? Foucault viaja então até o início da Idade Moderna, nessa busca de entendimento aonde está o cuidado de si, como funciona e tudo mais. E ele se depara então com o filósofo René Descartes. Descartes ele coloca o sujeito numa posição diferente daquilo que era feito até então dentro da questão do pensamento. Descartes põe o sujeito no centro e diz que para que a pessoa, o indivíduo, consiga acessar a verdade, ele precisa pensar. Então, segundo Descartes, para acessar a verdade, para chegar à verdade, o indivíduo precisa do conhecimento. Então, o sujeito está no centro e, através do seu conhecimento, do seu raciocinar, do seu pensar, ele consegue acessar a verdade. E aí, então, ele tem essa ruptura do cuidado de si com o conhece-te a ti mesmo. Foucault vai entender, vai assimilar que é nesse momento específico, né, que o cuidado de si vai ganhando a sua mortificação, né, em relação ao conhece-te a ti mesmo. Para Foucault, o sujeito ele não alcança, não atinge a verdade simplesmente pelo conhecimento que ele possui. Não é sobre uma ideia, um conceito do que é certo, do que é errado. Mas para o filósofo, a verdadeira atitude do filosofar está em refletir sobre por que eu penso tal conceito, por que eu tenho tal ideia. A questão principal para Foucault, dentro da ótica da espiritualidade, né, é justamente entender que o indivíduo ele precisa, para chegar à verdade, mudar-se, né? Entender-se como um ser em mudança. Na perspectiva do cuidar de si, na perspectiva do conhece-te a ti mesmo, ele precisa, para chegar à verdade, ele precisa se entender como um ser em transformação, como um ser inquieto. Precisa se entender diariamente como um ser em construção, uma obra de arte que necessariamente, cotidianamente precisa ser lapidado, precisa ser construído. Por isso também as práticas de mortificação, por isso também as asceses, para que eu possa me entender, para que eu possa me assimilar, para que eu possa ter prazer comigo mesmo. Né? Eu não posso dizer olhar para o interior, porque isso pode nos causar problemas, não é? Mas é olhar para dentro. Olhar para dentro, olhar para si mesmo, para a ótica do nosso próprio pensamento. Por que isso? Porque quando eu entendo essas questões todas, eu vou me tornando um ser mais autônomo. Porque eu vou trabalhando justamente definindo a minha subjetividade. Se eu não faço isso, eu corro o risco, não é? Se eu não cuido de mim, eu corro o risco de transferir essa situação, esse meu poder sobre a minha subjetividade ao outro. Né? E aí, quando eu oportunizo o outro a ter nas mãos a minha subjetividade, começa em mim um processo sério de castração. Um processo sério de oprimido e opressor. Um processo sério de perca da subjetividade, de sequestro da subjetividade. Para os antigos, para se ter acesso, segundo a concepção deles, para se ter acesso à verdade, era necessário que o sujeito tivesse uma mudança no seu ser, aquilo que era intrínseco a ele, que era próprio dele, né? Precisava de uma transformação para se alcançar essa verdade, que é o que eles chamam de, para se alcançar uma paz de espírito, né? A beatitude da alma. Enquanto que para o sujeito moderno, para se alcançar essa verdade, não preciso dessa mudança no ser. Eu preciso ter conhecimento.
O sujeito tendo conhecimento, ele tem a possibilidade de alcançar a verdade. Mas essa é uma suposta verdade, né? Que é chamada de verdade científica. Não há formas, né, de se chegar à verdade, né, a verdadeira verdade, se eu, ser humano, não me compreendo como um ser em mudança, como um ser em transformação, né, como um ser que gasta tempo consigo mesmo, que tem prazer sobre si mesmo, né, que tem prazer consigo mesmo, que pensa sobre o seu pensamento, né, que tem nas suas próprias mãos a sua subjetividade, o seu eu, né, que não se considera autônomo. É através da autonomia que eu consigo chegar à verdade. É através, né, da possibilidade da verdade que é a minha subjetividade, que eu consigo chegar a essa verdade. A pergunta é e sempre será: como elaborar um pensamento que nos prepare para este mundo, com o fim de tornar uma arma aos acontecimentos desse mundo? Ora, isso é possível apenas medindo com o máximo de precisão possível o lugar que se ocupa no mundo. Assim sendo, o cuidado de si gera uma ação medida, regulada em vista do que convém e não convém, no próprio campo dos encontros. O cuidado de si é primeiramente uma atitude, uma forma de estar no mundo, em seguida de agir, de ter relações com os outros, de encarar as coisas. Posteriormente, isso se reflete diretamente em um pensamento, uma atenção, um olhar, uma preocupação com o que se pensa e se sente, e igualmente em uma ação sobre o próprio sujeito, exercícios que buscam a transfiguração, a transformação, tudo isso no próprio campo da imanência. Essa ferramenta é a grande descoberta de Foucault. Temos aqui um grande convite à atividade em conjunto. Na verdade, seu objetivo é simples: substituir a transcendência do ego pela imanência do sujeito, que constitui-se em ato. Trocar a verdade revelada pela verdade construída, ou seja, um sujeito de verdade, não mais no sentido de sujeição, mas de subjetivação. Um sujeito pode construir e criar si próprio através das técnicas de si, no lugar de um sujeito construído através das variadas técnicas de dominação e sujeição. O pensamento helênico atinge esta grande conquista: cuidar de si para evitar toda e qualquer forma de ressentimento e má consciência. Ou seja, o pensamento helênico não pedirá jamais para abandonar o mundo e renunciá-lo, em nome de algo maior. Os gregos, e junto com eles Foucault, diriam simplesmente: nosso reino é deste mundo. Por isso, uma preocupação em cuidar de si, aqui e agora, para aproveitá-lo da maneira mais criativa e potente possível. Tornamo-nos o que nunca fomos. Esse é, penso eu, um dos mais fundamentais elementos ou temas dessa prática de si.